Muito bem, cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor e os ouvintes com um bom dia de salvação. Meus queridos irmãos, que vos fala, pastor Cavalcante, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Amém? Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, diz assim, estou com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, que os irmãos, as irmãs, que os adolescentes, os jovens, os varões, as irmãs, os irmãos, as irmãs, os jovens, as irmãs de ciclo de oração, as senhoras, que venham realmente ler comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim, o sermão do monte. 31 depois de Cristo, amém? 31 anos depois de Cristo, o sermão do monte, introdução, amém? Versículo 1, Jesus vendo a multidão subiu a um monte desconhecido, mas mais provavelmente uma colina baixa perto do mar da Galileia. Dois sermões, ambos feitos numa colina, deram início e concluíram o ministério público do Senhor. O último foi no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, amém? Mateus capítulo 24, entre parênteses, vírgula. Prosseguindo no primeiro versículo ainda. E assentando-se, os irmãos prestem bem atenção, e assentando-se, ele se assentava para ensinar, vírgula, que era o costume naquele tempo, era o costume naquele tempo, entre parênteses, vírgula. Aproximaram-se dele os seus discípulos, ainda no versículo 1, amém, irmãos? Não se refere somente aos 12, e sim a todos e qualquer que o seguiam de perto durante esse período, entre parênteses, ponto e vírgula. Agora o versículo 2, irmãos. Amém, irmãos e ouvintes? E ele, abrindo a sua boca, significava uma mensagem cuidadosamente formulada de propósito e vontade, entre parênteses e vírgula. Ainda no versículo 2, os ensinava dizendo, tem início o maior momento de instrução espiritual e escritural, que já foi dada na história da humanidade, entre parênteses, 2 pontos, amém? As bem-aventuranças. Aqui eu li os 2 versículos, irmão, explanei os 2 versículos, agora eu vou ler apenas só os versículos aqui, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 e o 8, amém? Diz assim, as bem-aventuranças, amém, irmãos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados mansos, glória a Deus, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmão? Mudando aqui a página da Bíblia, ainda prosseguindo aqui na leitura. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí o versículo de número 12, irmãos, ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Aí no versículo 3 está falando sobre os crentes são como o sal e a luz. Entendeu? Aí os irmãos podem continuar aí na Bíblia de Estudo do Expositor. Bíblia de Estudo do Expositor, aí está explicando, está falando direitinho aí, né? Em letra preta é o versículo. Os versículos estão escritos em letra preta e em letra vermelha está dando a explanação do versículo. Amém? Aí o versículo 13, 14, 15 e 16, e os irmãos podem ler, e depois vem Cristo é a lei. É Cristo e a lei, está falando sobre Cristo e a lei. Os crentes são como o sal e a luz. Entendeu, irmãos? Os crentes são como o sal e a luz. Ó. Vós sois o sal conservante, né? Está em transparente, é conservante. Aqui está explicando, né? Conservante da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O versículo 14, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada sobre o monte. Nem se acende a candeia, no versículo 15, irmãos. Entendeu, irmãos e ouvintes? Ó? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no castiçal, e dá a luz a todos que os estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Para que vejam vossas boas obras. Amém? E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem dar continuidade lendo, se o irmão quiser ler. Os irmãos só têm a ganhar lendo a palavra de Deus, porque é muito importante ler, mas o mais importante é estudar, examinar e meditar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Eu li Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 16. Amém? Até o 16, que aqui o capítulo 15, melhor, o capítulo 5 está falando sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão do monte, introdução, e está falando no cabeçalho aqui do versículo 3, está falando sobre os crentes são como o sal e a luz, os crentes são como o sal e a luz. Aí eu li até o versículo 16, o versículo 17 fala sobre Cristo e a lei. Aí os irmãos podem ler, eu vou ler mais só um versículo aqui, o 17. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas, não vim para anular, mas sim para cumprir. Amém, irmãos? Então nós vemos que Jesus foi o único que cumpriu a lei. Se a pessoa diz que é cumpridor da lei e tropeça no só tio, se tornou culpado de todas. São muitas leis. Eu estive vendo na internet aí, tem 613, se não for na memória, leis. Então o único que cumpriu foi Jesus. Nós estamos na graça, e pela graça sois salvos, isto vem de vós, não dom gratuito de Deus. Amém? Então nós vemos, irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus, que Jesus veio e ele